Profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, aqui no santuário, quero saudar o diácono Aureliano, seminarista Islã. Saúdo também o ministro, ministra, aqui o pessoal da liturgia, lá também na transmissão está o Fernando e na parte técnica o Bruno e todos vocês que nos acompanham pelas mídias do nosso santuário e da Diocese de São João da Boa Vista. Quando nós ouvimos esse Evangelho de São Marcos, aparece um detalhe muito importante quando Jesus ele vai à casa de Simão e ele cura, ele faz o gesto, ele cura aquela mulher, a sua sogra que estava, a sogra de Simão que estava com febre. Lembre-se que esse gesto de Jesus entrar à casa, Jesus olhar para ela, Jesus tocar nela, estender a mão para ela e fazer esse gesto, essa oração, para que ela receba a saúde de volta, a restauração da sua saúde. É um gesto muito simbólico, afetivo e curativo. Como isso é importante na nossa caminhada. Claro, estamos vivendo um período que não estamos tão propenso ou propício para isso, de nos abraçarmos, de tocar, etc., fazer o gesto mais afetivo, pela situação a qual nós estamos vivendo. Mas isso é importantíssimo na nossa caminhada, essa parte, a nossa fé ligado ao afetivo. E Jesus fez isso com aquela mulher. Esses dias eu estava ouvindo o Papa Francisco e eu achei muito interessante a comparação que ele fez, que cabe bem dentro desse Evangelho de São Marcos. O Papa Francisco falou assim: nós só podemos olhar por cima de alguém se for para servir. O ato de estar acima
só é útil e é nobre se for para servir. Olha que belíssima comparação e que cabe dentro do evangelho de hoje. Jesus, ele chegou, aquela mulher estava deitada. Jesus estava olhando por cima. Ele abaixou, deu a mão para aquela mulher. E um gesto nobre. Ele fez isso servindo, amando, curando aquela pessoa, olhando com carinho, mas não sentindo-se maior do que aquela pessoa. Trazendo isso para a nossa vida. Todas as vezes que nós olharmos por cima, segundo esse pensamento do nosso Papa Francisco e do próprio Jesus, temos que olhar para servir. Aí dá sentido a nossa espiritualidade, a nossa afetividade, dá sentido àquilo que nós estamos fazendo. Quando você estende a mão para alguém que está caído, você está olhando por cima, mas é o gesto do amor, é o gesto da gratuidade, o gesto caritativo. Aí você olha, estende a mão para aquela pessoa e você sente a ação de Deus na sua vida, o Espírito Santo agindo em você, porque é um gesto que vai ajudar aquela pessoa. Uma pergunta para mim, em primeiro lugar, e para você e você que nos acompanha. Como que nós estamos olhando para aquelas pessoas que caminham conosco? Será que a gente, às vezes, em momentos ou situações, ou até mesmo no dia a dia, no nosso pensamento, olhamos para as pessoas com um olhar por cima, achando que somos maiores do que ela? Isso é um grande engano da nossa parte, e nós não expressamos nenhuma afetividade quando a gente faz isso, porque nem eu e nem você e nenhum ser humano é maior do que outro. Nós estamos em papéis, em funções diferentes, em situações diferentes, mas somos gente da mesma raça, da mesma estirpe, seres humanos, e é necessário que cada um ajude o outro nesse crescimento. Estender a mão, dar o ombro amigo, isso significa fazer como Jesus fez. Olhou para aquela mulher, estendeu a mão, tocou nela e a curou. E diz o texto que ela levantou-se e foi fazer as coisas ali na casa. Olha que exemplo tão simples, mas tão profundo, para a gente colocar no dia a dia, na nossa prática, da prática da vida, da espiritualidade do dia a dia. Hoje, com certeza, Deus vai permitir pessoas passarem no nosso caminho, que a gente possa ter esse olhar para estender a mão, olhar para ajudar, olhar para fazer a pessoa crescer, olhar para enobrecer a pessoa naquilo que ela está vivendo. Pensando nisso, vamos pedir nesse momento que Jesus possa tocar em mim, como Ele curou aquela mulher, Ele possa curar o meu, o seu coração, nos dando força, perseverança e, sobretudo, um olhar de misericórdia para aqueles que passam no nosso caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós.